nessa aula a gente vai ter um experimento novo aqui, que está relacionado a associações também de componentes. Nas aulas anteriores a gente viu ali alguns circuitos que tratavam ali de associação série e paralela, ou esses circuitos eram exclusivamente de resistores, ou exclusivamente de capacitores. Nesta aula a gente vai tratar então dos circuitos que a gente chama de circuitos RC, que são associações de capacitor com resistor. Então, vamos tratar nessa aula agora desse tipo de circuito específico que a gente determina o nome dele de circuito RC. Bem, o circuito RC, então, como a gente falou, é a combinação então de um circuito que tenha associação de capacitores e resistores no mesmo circuito. Tá? Esses tipos de associações podem ser série ou paralela, mas em particular nesta aula a gente tem como interesse ali uma associação RC que a gente vai chamar de associação em série, de um único capacitor com um único resistor. Esse circuito é um circuito bem básico, mas ele é fundamental para a gente entender um dos princípios de aplicação desse tipo de circuito. Tá? Circuitos RC eles servem basicamente como temporizadores. Tá? Então eu vou ter ali como base de aplicação dele temporizadores. Isso porque nesse tipo de circuito eu vou estar associando aí o tempo de carga do meu capacitor, tá? Para relacionar ele então com um valor de tensão específico que pode ser utilizado depois para alguns tipos de circuito eletrônico para fazer um disparo de algum tipo de função. Por isso então esse tipo de circuito aí ele é tão fundamental para nós. Basicamente, então, o que a gente estuda nesse circuito RC é o princípio de carga de um capacitor, ao que a gente vai se ater nessa aula. A gente também pode estudar a descarga do capacitor, mas por esse experimento a gente vai se ater aí, basicamente, à carga de um capacitor. Basicamente, um capacitor, quando ele é ligado a uma bateria, tá? Eu tenho então armazenamento dessa carga elétrica fornecida pela minha bateria no meu capacitor para que eu possa utilizar ele posteriormente. Se eu não tiver nada ali para controlar esse regime de carga do meu capacitor, eu tenho um processo de carga extremamente rápido. Ele não é instantâneo, mas ele tem uma velocidade de carga extremamente rápida. Para controlar então essa carga do meu capacitor, eu posso então utilizar ali um circuito onde eu vou colocar um resistor associado em série com esse meu capacitor, de tal maneira então que eu tenho um controle da carga que está sendo armazenada nesse meu capacitor. Dessa forma então, assim que esse capacitor ali atingir uma carga completa, tá? E isso leva a um determinado intervalo de tempo, como eu disse, a gente controla isso devido ao resistor que está em série com ele. Assim, então, eu vou ter o processo de carga completa desse capacitor. Tá? Então, esse comportamento que eu tenho aí de carga do meu capacitor, ele vai levar um tempo, e essa dependência, então, da carga armazenada no meu capacitor em função do tempo, ela não obedece um comportamento linear. Muito pelo contrário. A gente vai ver ele que ele tem um comportamento aí bem peculiar desse processo de carga do meu capacitor. Basicamente, então, o circuito que a gente tem interesse é esse circuito que eu estou mostrando daqui para a gente. Então, ele é composto de uma bateria, obviamente, que vai ser a fonte de energia para armazenar cargas elétricas no meu capacitor. Eu tenho uma chave, eu vou falar um pouquinho mais dela logo mais. O meu resistor, que vai ser o resistor que vai controlar a carga nesse capacitor. E por fim, obviamente, o capacitor que eu quero armazenar essa carga elétrica. Tá? Bem, basicamente nesse processo aí que a gente vai fazer então é controlar o tempo que o meu capacitor vai ter uma carga ou um valor determinado de carga máxima que ele vai atingir. Supõe então inicialmente aqui que esse capacitor aqui, C1, desse circuito, é um capacitor que ele vai estar descarregado, e assim então que ele for energizado, ou seja, eu ligar a energia nesse circuito, ele começa o processo de carga.
É por isso, então, que a gente tem aqui essa chave, que essa chave, então, vai determinar para mim o momento exato que o processo de carga se inicia no meu capacitor. Tá? Bem, esse processo, então, como a gente já falou no slide anterior, ele não obedece um comportamento linear, tá? E ele vai ter um comportamento como esse daqui. Tá? Então, aqui eu tenho um gráfico do tempo em função do percentual da tensão que está sendo armazenada no meu capacitor. Lembrando, então, que nesse tipo de circuito que tem aqui, a tensão máxima que esse capacitor C1 pode armazenar é o valor referente aqui, o valor da tensão dessa bateria. Ou seja, a tensão no capacitor C1 ela vai ser no máximo igual à tensão que eu tenho da minha bateria, a tensão V1. Nesse caso, então, esse percentual da tensão se refere, então, a um percentual da tensão V1 que está sobre o capacitor C1. A gente pode observar, então, aqui que no primeiro momento, né, ou seja, no intervalo de tempo T de uma unidade de tempo aqui, basicamente o comportamento que a gente tem aqui é quase linear, tá? Ou seja, ele consegue carregar rapidamente aqui a tensão no capacitor, chegando até um valor aqui de 63% de tensão no capacitor. E a partir desse ponto aqui, a gente já vê então que ele começa a levar um pouco mais de tempo para começar a carregar. Veja que aqui de uma unidade de tempo para 2 unidades de tempo, ou seja, o dobro do tempo, tá? Eu praticamente aqui passei de 63% para 86% da carga. Tá? Então algo aí em torno de 22% ali a mais de carga pelo dobro de tempo. Tá? E quando eu passo de 2 unidades de tempo para 3 unidades de tempo, tá? A gente vê então que esse aumento de tensão aqui no meu capacitor, tá? Ele é bem mais reduzido agora, tá? Ou seja, eu tenho um pouco mais aqui do que 11% de carga armazenada aqui nesse capacitor, tá? E à medida então que o tempo vai passando, cada vez menos, tá? Ele vai carregar ali esse capacitor. Então, o comportamento que a gente observa aqui é um comportamento de uma função exponencial, aonde então ela tende aqui a um patamar a partir de um determinado intervalo de tempo, o que é de se esperar, né? Ele vai ter que chegar nesse patamar, o valor desse patamar aqui, ou seja, a tensão em cima de C1, vai ter que chegar ao valor máximo aqui de V1, e ela não vai ultrapassar muito mais esse valor, porque é o máximo de tensão que eu estou aplicando nesse circuito. Tá? Bem, essa curva, então, que a gente observa aqui, ela obedece uma função matemática, que é essa função que eu tenho aqui do lado, onde VC1 é a tensão nesse capacitor, V1 é a tensão da minha bateria, tá? E aqui eu vou ter 1 menos o neperiano, né, elevado a menos T, onde T aqui é o tempo, tá, que o capacitor está sofrendo essa carga, dividido pelo produto de R1 vezes C1. Com essa expressão aqui matemática, tá, é possível então a gente prever ali qual seria o valor da carga do meu capacitor, sabendo então o intervalo de tempo aqui que eu quero determinar essa tensão. Essa relação então aqui ela é bem útil para a gente, porque justamente a partir dessa relação a gente pode definir aqui intervalos de tensão que eu quero utilizar, por exemplo, para disparar um determinado circuito eletrônico aqui com um valor de tensão. Ou seja, quando ele chegar, por exemplo, a 80% da tensão aqui, ele vai fazer determinada função. Então, esse intervalo de tempo eu posso calcular sabendo aqui o valor da resistência e do capacitor C1. O que a gente vai fazer então nesse experimento? A gente vai verificar justamente esse tipo de comportamento aqui, fazer um gráfico similar a esse, e a partir desse gráfico a gente vai determinar algumas funções do nosso circuito. Então, o circuito que a gente vai utilizar aqui no nosso experimento é esse circuito aqui, que é parecido com o anterior. Só que aqui eu vou utilizar uma bateria com uma tensão que vai valer 15,4 volts. Tá? O resistor R1 ele vai ter um valor de 100 kΩ
E eu vou utilizar aqui um capacitor C1, que a primeiro momento, nesse experimento, eu não sei quanto que é o valor desse capacitor. Tá? Então a gente vai realizar esse experimento de carga aqui do meu capacitor, e com base justamente naquela curva, ou seja, essa curva aqui, com base nessa curva que a gente vai obter, é a que a gente vai conseguir determinar quanto que vale o valor desse capacitor C1 aqui. Tá? Geralmente os valores de capacitância eles são valores aí bem baixos, tá? Então a gente utiliza aí algum prefixo aqui para unidade dele. Nesse caso aqui os capacitores geralmente eles são descritos aí em microfaraday ou nanofaraday, tá? A gente vai descobrir aqui qual que é a unidade desse capacitor aqui, utilizando esse experimento. Para realizar então esse experimento, a gente vai montar esse circuito, como tem aqui, e vamos monitorar a tensão sobre o capacitor. Só que, por um problema técnico, a gente não vai medir diretamente aqui a tensão no meu capacitor, porque se eu colocasse aqui meu multímetro na função voltímetro para medir a tensão no meu capacitor, eu ia ter o seguinte problema. Como falamos lá na aula de multímetro, quando a gente trabalha com o voltímetro ele tem uma resistência interna dentro dele. O que eu ia fazer, eu ia colocar essa resistência aqui em paralelo com esse capacitor. E o que eu ia estar fazendo era, ao mesmo tempo que eu estou carregando por meio de R1, eu estaria também descarregando esse capacitor por meio da resistência interna do meu voltímetro. Embora a resistência interna do meu voltímetro ela seja muito alta, tá? Ela seria o suficiente para interferir aqui nesse resultado. Para contornar esse problema, ao invés de eu medir a tensão no meu capacitor, eu vou medir a tensão no resistor R1. E aí a gente sabe que a tensão que vai ficar no capacitor vai ser a diferença da tensão que eu tenho aqui em R1 pela tensão total que eu tenho aplicado no meu circuito, que é o 15,4 volts. Então, fazendo essa diferença aqui, eu vou encontrar o valor aqui da tensão no capacitor. E o voltímetro aqui no resistor não vai ter o mesmo problema que teria no capacitor. Por quê? Porque aqui eu teria em associação, em paralelo, a resistência interna do voltímetro com essa resistência aqui de 100 kΩ. Como a resistência interna aqui do meu voltímetro é cerca de 1000 vezes maior do que esse valor aqui de resistência, tá? Colocando então as duas em paralelo aqui, eu teria uma alteração bem pequenininha, ou seja, o valor real, isso daqui seria algo da ordem de 99,9998 quiloohms, tá? Um chute, tá? Algo então muito pequenininho, ou seja, isso daqui não ia ser o suficiente para interferir no nosso experimento. Por isso então que a gente vai estar medindo aqui a tensão no resistor. É importante lembrar isso, porque a hora que for fazer o gráfico, a gente tem que levar em consideração a tensão no capacitor. Portanto, aquela equação no slide anterior lá, para o cálculo lá da tensão no capacitor em função do tempo, ela muda por essa expressão aqui agora. Ou seja, a tensão no capacitor, VC1, na verdade vai ser 15,4 menos a tensão no resistor que a gente vai estar medindo. A tensão total da bateria é 15,4, 1 menos neperiano elevado a menos T dividido por R1 vezes C1. A gente vai utilizar então essa equação aqui a partir dos dados que a gente vai obter, tá, no experimento, para fazer então depois a determinação de quanto que vale esse capacitor que a gente utilizou aqui. Tá? Então a gente vai utilizar uma ferramenta do Orange aqui, que está numa das aulas aí que eu postei. Eu vou deixar nos cards aqui o link para essa aula, tá? Aí você pode fazer o ajuste dessa função matemática aqui sobre o gráfico que você vai obter desse experimento. Tá? Bem, então eu falei demais aqui. Vamos lá para a bancada agora. Vamos realizar o experimento e vocês vão entender um pouquinho melhor ali como coletar esses dados para depois construir
é o gráfico que a gente deseja para fazer análise nessa situação. Aqui na bancada, temos então nosso circuito RC montado, onde eu vou ter aqui o nosso resistor. Esse resistor aqui, o valor nominal dele é de 100 kΩ. E temos aqui o nosso capacitor, que está em série com esse resistor. Tá? Esse capacitor aqui, a gente não sabe o valor dele. A gente vai realizar então esse experimento justamente para determinar o valor desse capacitor. Bem, eu vou fazer a leitura, como foi dito ali na aula, vou fazer a leitura da tensão sobre o nosso resistor, lembrando que o valor que a gente vai ter da tensão no capacitor vai ser menos a tensão total que eu estou aplicando, subtraindo então o valor da resistência do nosso resistor. Para fazer então agora a nossa leitura de tensão total que eu estou aplicando no meu circuito, eu vou usar aqui então o nosso multímetro. Eu estou utilizando aqui um multímetro diferente hoje. Esse multímetro aqui, ele é um multímetro que faz a leitura automática da escala, né? Assim a gente não precisa se preocupar em ficar mudando a escala no meio do experimento. Agora então eu vou fazer a leitura aqui para vocês da tensão total que está sendo aplicada aqui no meu circuito. Então, o valor de tensão que eu vou utilizar nesse experimento é de 15,4 volts. O que implica para a gente que esse daí vai ser o valor máximo de tensão que pode chegar sobre o nosso capacitor assim que ele estiver totalmente carregado. Agora, então, eu vou ligar o meu multímetro sobre o nosso resistor para fazer a leitura de tensão no resistor. Lembrando que a gente vai fazer depois a diferença do valor que a gente acabou de medir com o valor que está sobre o nosso resistor. A gente vai fazer uma análise, já que a gente quer fazer a medida de carga desse capacitor. A gente vai fazer, então, a medida de tensão em função do tempo. Então, assim que iniciar o processo ali, né, assim que eu ligar a energia elétrica aqui no meu circuito, vai estar mostrando aí no cantinho esquerdo aqui do nosso experimento um cronômetro. E daí vocês podem, então, utilizar esse cronômetro junto com a tensão que está sendo lida aqui no nosso multímetro, para vocês poderem, então, dessa forma, fazer aí um gráfico da tensão no capacitor em função do tempo. Então, vou agora ligar a energia. 1, 2, 3 e nesse momento, o nosso capacitor começa a carregar. Lembrando, eu estou monitorando a tensão que está no resistor, significa então que agora o nosso capacitor está carregando. Tá? Sempre o valor que a gente vai introduzir ali no nosso gráfico vai ser a diferença.
Observe que o multímetro ele mudou a escala automaticamente e a partir de agora, então, a leitura que ele está mostrando aqui é em milivolts e não mais em volts. Se atentem a isso para a hora de fazerem os cálculos ali, não ter um valor errado ali. Observe então que os pontos agora eles começam a ficar mais esparsos, ou seja, a tensão ela diminui agora com uma velocidade muito menor, né? Ou seja, o capacitor já está quase completamente carregado. A partir desse ponto, então, aqui a tendência é que cada vez mais o tempo aumente mais para que o capacitor chegue na carga máxima. Tá? Por enquanto, então, esses pontos que a gente coletou aqui são mais do que o suficiente, então eu acho que a gente já pode parar o experimento por aqui. Agora então a gente vai fazer aqui um resumo do que a gente tem que entregar aqui na nossa atividade. Então, primeiramente, é coletar os dados de tensão no resistor em função do tempo. São aproximadamente 20 pontos que a gente vai pegar ali para ter uma curva bem definida. Então, distribua bem aí esse intervalo de tempo. É fácil vocês coletarem, como eu disse ali, vocês têm o vídeo, vão parando o vídeo em determinados intervalos de tempo e vão coletando, então, os valores de tempo e de tensão. Tá? Com o valor da tensão que vocês mediram, a gente vai calcular o valor da tensão no capacitor. Lembra-se, a gente vai ter que subtrair a tensão da bateria do valor da resistência, do valor da tensão na resistência
para ter o valor da tensão do capacitor. Com esse valor de tensão, a gente vai construir o gráfico então da tensão no capacitor em função do tempo, e com esse gráfico a gente vai ajustar então a equação que a gente mostrou anteriormente, tá? Para esse experimento. E aí então a gente vai encontrar o valor da capacitância. E daí vocês vão conseguir descobrir o valor desse capacitor em função ali, basicamente, dos parâmetros ali encontrados desse ajuste da curva. Lembrando que o erro que você vai obter ali do valor do capacitor já vai ser dado propriamente ali pelo ajuste que você realizou sobre essa curva. Tudo bem? Bem, pessoal, então, como vocês viram aí, o experimento aí ele é um pouquinho demorado de se realizar, tá? Vocês vão ter que ficar aí aguardando esse intervalo de tempo ali, mas não é nada complicado. O experimento em si, ele coletou esses dados depois, ele é bem simples aí de fazer essas análises, tá? De qualquer forma, se restar alguma dúvida, a gente vai ter então a quinta-feira para a gente sanar então essas dúvidas aí com relação ao experimento. E qualquer coisa também, eu estou deixando aqui o link do vídeo ali do Orange que ensina como que faz o ajuste de uma curva ou dessa função matemática que a gente tem interesse ali, para vocês saberem aí como que faz esse ajuste no Orange e resolve aí o problema de vocês. Eu vou ficando por aqui então, agradeço a paciência de vocês e a gente se vê então em uma próxima aula. Até mais!